Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e hoje falaremos sobre a formação do território brasileiro. Bom, gente, o território brasileiro ele vai passar por constantes transformações ao longo dos anos. Então, o território brasileiro ele é uma consequência do longo período de ocupação e exploração por parte dos portugueses. Portugal e Espanha se lançaram ao domínio dos mares nos séculos XV, né, e XVI, nas grandes navegações. O território brasileiro ficou a cargo dos portugueses que aqui chegaram, ocuparam a área que aqui já era habitada pelos índios, né, que na época a estimativa aponta que com a chegada dos portugueses existia em torno de 3 a 4 milhões de índios no território brasileiro. E a configuração desse território brasileiro passou por algumas modificações para chegarmos à atual hierarquia política e administrativa. A primeira delimitação do território brasileiro ocorreu até mesmo antes da chegada dos portugueses. Ocorreu com o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494 entre portugueses e espanhóis, que dividia as áreas de influência entre esses dois países. A linha imaginária que demarcava esse limite situava-se a oeste da ilha de Cabo Verde. Tá? E o que ficava a leste dessa linha pertencia a Portugal e o que ficava a oeste à Espanha. Essa linha cortava o Brasil praticamente ao meio. Então, a parte leste, a parte do litoral, pertenceria aos portugueses e a parte oeste, né, do centro, né, do nosso Brasil, ficaria a cargo dos espanhóis. As capitanias hereditárias foi a outra forma de divisão desse território brasileiro. As capitanias são consideradas aí a primeira forma de divisão do território brasileiro internamente. Alguns estados atuais, como Pernambuco, Rio Grande do Norte e até a Paraíba, têm origem justamente nessas capitanias. Outros países, como a França e a Holanda, também estavam interessados em ocupar as novas terras. Holandeses tentando invadir o Brasil na região de Pernambuco, os franceses também tentando ocupar áreas no território brasileiro. Então, Portugal, preocupado com essa invasão, né, de outros países, organizou aí expedições militares para proteger, né, e, claro, oficializar a ocupação do território brasileiro, no caso que já era ocupado pelos nativos, né, os indígenas. Com o passar dos anos, o território brasileiro passou a ficar mais atraente. Portugal foi expandindo o território e, como havia essa demarcação do Tratado de Tordesilhas, Portugal acabou invadindo a área espanhola, ultrapassou os limites desse Tratado de Tordesilhas. Então, as normas de ocupação de terras foram definidas aí pelo Tratado de Madrid. Tá? Então, o Tratado de Madrid configura-se como um alinhamento aí entre Portugal e Espanha. Portugal foi expandindo o território de sua colonização. Os bandeirantes formaram diversos núcleos urbanos no interior, né, em terras de domínio espanhol. Tá? Então, o que significa isso? Portugal ele acabou invadindo a área que era de ocupação espanhola. Sendo assim, as normas de ocupação das terras da América do Sul foram definidas novamente, foram mais uma vez definidas, dessa vez pelo Tratado de Madrid, em 1750. Com relação ao Brasil, esse tratado aumentou o território do domínio português, garantindo a posse da Amazônia. A economia brasileira no passado, regida pela cana-de-açúcar do Nordeste, posteriormente pelo café, pelo leite e no Sudeste, também o ouro que foi descoberto, isso intensificou aí a economia. A partir da independência do Brasil, o governo começa a oficializar as fronteiras brasileiras, né, de forma oficial. E alguns tratados foram assinados. Por exemplo, o Tratado de Paz com o Paraguai, né, para definição das fronteiras do território brasileiro. O Tratado de Ayacucho, onde o Brasil conheceu que o Acre pertencia à Bolívia. Tá?
e em troca recebeu a porção sudeste da Amazônia. Ó, o Brasil assinou o tratado em 1867 que reconhecia que o Acre era da Bolívia, tá? Mas vai haver aí a questão da Amazônia com as seringueiras, a produção da borracha, e o Brasil se interessa pelo Acre. E o Acre que pertencia à Bolívia, mas devido à ocupação da borracha, muitos brasileiros ocuparam esse território, que gerou sérios conflitos de 1899 e 1903. E aí o Brasil vai assinar, né, justamente o Tratado de Petrópolis, formalizando aí a compra do Acre. Tá? Então percebo que o Brasil aí adquire, né, como um dos últimos territórios adquiridos, através da compra, o território do Acre. O Brasil compra o Acre da Bolívia. Nós vamos ter também o Tratado de Utrecht, onde estabelecia o rio Iapoque como limite entre Brasil e Guiana Francesa, mas o governo da França contestou essa demarcação e em 1º de dezembro de 1900 o governo suíço deu favorável ao Brasil, tá, mantendo essa fronteira que foi por muitas vezes delimitada como ponto extremo do território brasileiro. E com relação à Argentina, a porção oeste do Paraná e de Santa Catarina estava sendo reivindicada, né, pelos dois países, onde ocorreu aí alguns conflitos, sendo intermediado, né, pelo governo dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos atuou como intermediador e demarcando aí os territórios como assim definidos. Nessa configuração, podemos analisar que o Brasil perde territórios, né, para a Bolívia, ele cede território para a Bolívia, em compensação ele vai ganhar territórios, vejam só, da Guiana Francesa e da própria Guiana, ainda adquire territórios da Colômbia, da Bolívia e também do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Com relação à Argentina, a Argentina reivindicava, né, posses do território que já pertencia ao Brasil. Então apenas o Brasil ganhou na justiça essa forma de poder exercer sobre o seu território. Então, para finalizar sobre a formação desse território, nós temos um povo que ocupa esse território, uma nação. E a nação brasileira vai ser formada aí, com base, né, de 3 povos principais, que são os índios, que aqui já habitavam o nosso território, os brancos, principalmente os europeus, portugueses, que aqui chegaram e posteriormente vieram aí outros europeus, como os alemães, os holandeses, tá? Então os brancos europeus e também os negros que vieram aí no período de exportação de escravos, no período da escravidão, mas eles também configuram aí como o tripé da base da sociedade brasileira, mas esse é assunto para os nossos próximos capítulos, tá? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.